a aula presencial, né, ela também será gravada, pelo menos a parte do professor, o professor fala, para justamente incluir isso aí, tá bom? Porque a idade está chegando, né? Às vezes eu tenho um problema na voz, né? Às vezes dá certos problemazinhos aí quando eu passo muito tempo falando. Então eu estou querendo agora me dedicar mais a trabalhos que poupe mais a minha voz, entende? E o ponto, a vantagem de tudo isso, gente, como eu falei para vocês, tá? Com muita franqueza, o curso de psicossomática de vocês é o mais completo que existe no mercado, porque nenhum deles estuda todas as correntes da psicossomática. Geralmente, cada curso é dedicado a uma corrente específica. E nós não, nós trabalhamos todas as principais correntes da psicossomática. Então, por isso que vocês, né, ganharam muito, estão ganhando muito com isso, pelo fato de passar por todos esses autores. E eu não sei se vocês perceberam ao longo do tempo, né, mas tudo que nós estudamos foram todas as possibilidades, tá, das doenças psicossomáticas, bem como também todos os vários métodos de tratamentos psicossomáticos. E também aqueles tratamentos que vocês não trabalham, que teve uma aula só para isso, é que vocês irão encaminhar para outros profissionais, se necessário, ok? Que foi justamente a aula de terapias auxiliares. Então, tudo isso é importante, né? Para poder, quando você receber o seu paciente somatizado, você saber como trabalhar, tá bom? É importante, vamos falar aqui um pouquinho sobre o seu trabalho, né, como psicossomatista. É importante, primeiramente, né, que você, quando fizer seu cartão de visita, você coloque, né, se você é psicanalista ou vai ser psicanalista, psicanalista e psicossomatista, tá? Se você de outra área, fisioterapeuta, coloque fisioterapeuta e psicossomatista, mas nunca coloque somente psicossomatista, tá bom? Por que não colocar somente psicossomatista? Porque, de fato, para atuar como psicossomatista é preciso ser um profissional da área da saúde, ok? Então, por isso que você coloca, você é médico, coloca médico e psicossomatista, justamente para validar a psicossomática é necessário a tua formação na área da saúde, ok? Então é de suma importância esse detalhezinho aí, viu? E os que chegaram agora, né, eu estava aqui justamente falando que vocês tiveram o privilégio, né, de ter, eu acredito, a última aula de psicossomática, tá bom? A última aula não, perdão, o último curso de psicossomática, a última aula não, que ela vai ter um mês todinho de aula ainda, praticamente. O último curso de psicossomática ao vivo, porque todas essas aulas foram gravadas, todas elas, e o fato delas terem sido gravadas, ela vai ser disponibilizada no Hotmart, né, para vendas como de curso online, ok? Ela não vai ser, possivelmente eu não vou ministrar mais ao vivo. Eu vou ministrar mais congressos, seminários de psicossomática, como eu sempre fui convidado, tá bom? Aulas de psicossomática, módulos de psicossomática, informações. Então, gente, só um minutinho, que eu vou tirar aqui, colocar uma opção aqui de modo de tirar ruído. Porque aqui no meu condomínio tá uma cachorrada danada que eu tô ouvindo. Um monte de cachorro latindo. Como são várias pessoas que têm cachorro aqui, só basta apenas um latir. Aí os demais latem também. Pronto. Acabei de colocar no filtro, aí não dá mais para sair os. Então, queridos, então vai estar apenas no Hotmart, como eu falei para você, o nosso curso, né, nas próximas turmas aí, né, onde cada um terá a oportunidade de fazer individualmente, lá na plataforma. E foi a decisão que eu tomei para poupar minha própria voz, né? Agora, o que eu vou fazer bastante é o quê? Uma coisa que eu vou fazer bastante algo que precisa da sua atenção. Só um minutinho, gente. Algo que eu vou fazer bastante é ministrar palestra de psicossomática, tá? Aí vocês podem me convidar que eu ministro gratuitamente em qualquer local. E por quê? Justamente para divulgar os cursos que serão gravados, tá bom? Os cursos online que serão vendidos pelo Hotmart. Então,
Pode convidar aí para um grupo de pessoas, seja online, seja presencial, aqui em Aracaju, ou se você morar em alguma cidade que eu esteja coincidindo na minha viagem, que eu viajo muito, né? Aí, beleza, pode marcar naquela cidade também. Sempre para profissionais da área da saúde. Então, eu vou dar uma palestra daquelas assim que vai emocionar as pessoas, vai fazer elas refletirem sobre as suas emoções e saber o quanto a sua saúde é prejudicada por uma emoção desequilibrada, né? Então, por questões emocionais que vem carregando ali durante a sua vida. E, independentemente da venda do curso, né? Também é uma forma de levar consciência para as pessoas, né? Porque eu acredito que a psicossomática hoje ela me ajudou muito a não entrar no processo emocional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu vivencio um conflito, tá? Na minha vida. E a nossa tendência dentro daquele conflito é a gente ficar frustrado e estressado emocionalmente. Essa é a nossa tendência, tá? Com raiva, todos os sentimentos são nesses, vêm à tona. Raiva, frustração, medo, ou culpa, ou raiva, ou coisa semelhante. Então, quando eu entro em qualquer conflito, tá? Na hora pode vir aquele, sabe, aquele estressezinho, mas eu não procuro mais dar vazão a ele, tá? Eu não procuro mais dar oportunidade a ele, entende? Eu procuro eliminar, de certa forma, ao máximo, qualquer tipo de emoção negativa que vem a partir da minha interpretação daquele sentimento, daquele fato que eu vivenciei, entende? Porque eu sei que se eu alimentar aquilo, pode gerar uma doença psicossomática. E eu sei também que se eu ficar, né, que no nosso passado nós temos várias questões mal resolvidas, como vocês já sabem, e eu sei que se eu ficar preso a essas questões, eu também posso somatizar. Então eu procuro resolver ou dentro de mim essas questões, tá? Por que resolver dentro de mim? Porque olha só, todos nós temos a capacidade de ressignificação. Você não precisa de um psicanalista ou qualquer outro terapeuta para ressignificar. Não, é uma capacidade da nossa psique humana, a ressignificação. Porém, quando nós não estamos conseguindo ressignificar, quando aquilo continua doendo, e por mais que você tenha todas as formas possíveis ressignificar aquilo e não consegue, aí você vai procurar um psicanalista. Entende? É isso que acontece. Da mesma forma que eu procuro, como tem demandas na minha vida, né, que já aconteceram em vários momentos, em que eu não conseguia ressignificar, porque foram demandas muito fortes, né, de dores emocionais, não consegui ressignificar, e aí eu procurei, é claro, a minha psicanalista, que ela tem muito mais anos de psicanálise do que eu, ela tem 85 anos de idade, então só de psicanálise ela tem mais de 50, eu acho, entende? Então, é justamente a partir daí que eu procuro o psicanalista. Então, todas as vezes que a gente não consegue fazer algo que já faz parte da nossa psique humana, que é a ressignificar os fatos dolorosos, então a gente procura ajuda de um profissional, entende? Agora, sim, né, dentro da sua vida, você está conseguindo ressignificar suas questões, está tudo certo, entendeu? Está tudo certo, a probabilidade de você somatizar é mínima, é pouca, entende? Então, as vidas seguem, ok? Então, nós vamos hoje dar início ao nosso módulo de self-love. A palavra self-love, na verdade, significa amor próprio em inglês, tá ok? Se chama self-love que a gente mantém, né, o título original, né, de onde essa teoria e as técnicas foram desenvolvidas, tá ok? Diante da psicossomática, né, trabalhar amor próprio, que é o significado dessa palavra, é algo, assim, é como se eu colocasse, na boa, todo meu coração fala para vocês, é como se fosse a prioridade de todos os veículos de conhecimento, todas as formas, todas as teorias de conhecimento que já foram apresentadas aqui a vocês. Porque por trás de cada questão, que são inúmeras que vocês aprenderam nesse curso, que levam o sujeito a somatizar,
sempre existe em cada uma delas uma pitada de falta de amor próprio. Sempre existe. Todos nós, né, temos a falta de amor próprio, só que cada um em sua intensidade e também em sua área, tá bom? Tem um que tem uma falta de amor próprio em autoestima, tem outro que tem uma falta de amor próprio em se preservar, né, diante de alguma coisa, tem um que tem a falta de amor próprio em permitir que o outro faça com ele o que ele quer. Eu vou apresentar todas as opções aqui de falta de amor próprio para vocês. Então, todos nós temos a falta de amor próprio em áreas diferentes, tá bom? Mas em alguma dessas áreas, sabotagem pode ser também considerada uma falta de amor próprio. Mas olha só, nós consideramos como veículo de tratamento, que eu vou falar lá na frente, como falta de amor próprio, quando se tem 3 das questões que eu irei apresentar, tá bom? Quando se tem 3, aí sim a gente precisa, como terapeuta, olhar para aquilo. Mas quando é só uma questão, 2, é irrelevante, não é tão. Não chega ao ponto de somatizarmos, tá bom? Mas sim, autossabotagem pode ser uma delas, viu? Então, querido, este modo ele é muito importante para o seu paciente e também para a sua vida. É um módulo, assim, que eu acho que esse conhecimento que eu vou trazer para vocês, ele me libertou de muita coisa, tá? Então, você sabia que boa parte das nossas doenças vem da nossa falta de amor próprio? Você sabia disso? E que a cura para os males está apenas em amar a si mesmo? Não só amar a si mesmo, mas é preciso demonstrar esse amor. Como é que eu demonstrando esse amor? Cuidando. Um exemplo. Digamos que eu tenho um filho, né? E aí, dentro da teoria de Melanie Klein, da psicanálise, diz o seguinte, Melanie Klein, que não basta apenas amar, é preciso demonstrar esse amor. Por quê? Porque para a linguagem da criança, o pai precisa demonstrar esse amor para ela. Não é. E para demonstrar esse amor, não é comprando um brinquedo bom, não é colocando em uma escola cara, tá? Não é nada disso. Não é nada que está no reino material, mas no reino afetivo. Então é preciso o pai sentar com a criança, brincar com ela no chão, né? Dar atenção para ela. Não é o pai estar assistindo um futebol e deixar o filho ali do lado sentado assistindo futebol com ele. Não. É ter uma participação ativa na vida do filho e entrar no universo do filho. E não o filho entrar no universo do pai, ou da mãe também, né? Então, o que acontece? A cura dos males, né, para a nossa vida está apenas em nos amar. E é justamente por conta disso que entra essa parte aí da infância. Porque se eu tenho um filho, eu preciso demonstrar esse amor ao meu filho. Então, levando para a minha vida, eu preciso demonstrar esse amor à minha pessoa. Não basta apenas eu me amar. Eu preciso demonstrar esse amor a mim. Como é que eu demonstro esse amor? Então, eu vou mostrar aqui várias formas, várias opções de demonstrar esse amor próprio, né? Então, boa parte de nós, meus queridos, se boa parte de nós, a cura para os nossos males está apenas em desenvolver esse amor próprio. Sabia disso? Se você passar a se amar mais e demonstrar esse amor a si mesmo, então, possivelmente, há uma grande probabilidade de cura. Por quê? Porque na maioria das causas que nós já trabalhamos ao longo desses meses, ou a omissão, quando a pessoa não fala sobre as suas questões, ou X, ou Y, boa parte delas pode observar que lá no fundo existe uma falta de amor próprio. Por isso que esse módulo é tão importante para nós. Então, você sabia que boa parte
de todos nós, não fomos amados na infância, perdão, nós não recebemos a demonstração de amor que nós não queríamos na infância, é o que Melanie Klein chama de fantasia de falta de amor e abandono. Todos nós temos essa fantasia de falta de amor e abandono. Por quê? Porque os nossos pais não conseguiram demonstrar o amor da forma que nós queríamos. Ele demonstrava da forma que eles achavam certo. Entende? Então, por exemplo, meu pai demonstrava amor para mim, comprando as melhores coisas, me dando dinheiro, né? Quando criança e adolescente, demonstrava pagando a melhor escola. A minha mãe demonstrava amor, sendo super protetora, querendo me proteger de tudo, passando a mão na minha cabeça quando eu fazia alguma coisa errada, né? Então, de certa forma, não colocava. Então, essa é a forma dos dois demonstrarem amor, totalmente diferente. Só que o amor que a criança quer é aquele amor, tá, que às vezes os pais não sabem como dar, que é justamente o tempo de qualidade. É eu dedicar um tempo do meu dia, um tempo ou da semana para ser apenas do filho. Por exemplo, se eu chego do trabalho, né, por que não dedicar 30 minutos do meu tempo ao meu filho ou à minha filha? Como? Eu sento no chão com ela, se ela está com os brinquedos, eu vou brincar com ela, né? Se ela gosta de brincar com maquiagem, eu peço para ela me pintar, entende? Eu pinto as unhas dela. Se é o menino, e o menino gosta de brincar ali de carrinho, vamos brincar de carrinho, vrum, vrum no chão, né? Vamos fazer pula-pula, né? Vamos colocar a criança nas costas e brincar de cavalinho, sabe? Vamos dançar com ele, crianças adoram dançar. Então, isso para a criança é o amor, tá? Na linguagem dela. Então, por mais que você ache certo outras linguagens, essas outras linguagens não é a linguagem que a criança entende de que está sendo amada. Então, é justamente por isso que nós crescemos com a fantasia de falta de amor e abandono. Essa fantasia significa o quê? Que nós achamos que nós não fomos amados pelos nossos pais. Eu, por exemplo, eu passei anos da minha vida achando que não fui amado pelo meu pai. Tá? Porque meu pai exigia muito de mim, meu pai queria que eu estudasse, meu pai dava o melhor colégio. Então, mas ele não dava a atenção. Então eu cresci com essa fantasia. Só que, ao passar por todos os processos terapêuticos, eu entendi que aquela era a linguagem do amor do meu pai. Mas não era a linguagem de amor que eu, como filho, queria. Que eu precisava para a formação. Isso é importante. Não é a linguagem que eu precisava para a formação da personalidade. A formação da personalidade humana, segundo Melanie Klein, que é do 0 aos 7, 8 anos de idade, deve incluir, para a formação do emocional daquela criança, esse tempo de qualidade. Tá bom? Porque se não tiver esse tempo de qualidade, vivenciando o universo da criança, o que é que vai acontecer? A criança vai crescer com essa fantasia de falta de amor e de abandono. E essa fantasia nós iremos carregar durante a nossa vida inteira, sabe? Eu não fui amado, meu pai não me quis, minha mãe não gostava de mim, meu pai só sabia, vamos lá, só sabia exigir de mim, tá? E aí a gente, por crescer com essa falta de amor dos nossos pais, nós crescemos, presta atenção que esse é o resultado, sem amor próprio. Porque nós não aprendemos nesse processo a nos amar. E aí nós vamos passar a vida inteira buscando pessoas para preencher em nós essa falta de amor que não foi dado pelos pais. Que a gente acha que não foi dado, né? Que é fantasia, não é real. E a gente passa a vida inteira tentando tapar esses buracos. Então você vai se relacionar com alguém,
com o cônjuge para que ele te faça feliz. Você vai ter filhos para que eles te façam felizes. Você vai contratar pessoas para a tua empresa para que eles te façam felizes, para que realize os seus desejos. Então você vai ter amigos para que eles te façam felizes. Sendo que ninguém tem a capacidade de fazer o outro feliz. Ninguém tem a capacidade de preencher esse vazio que existe em nós. Somente nós é que temos isso aí. O outro pode vir para ajudar a transbordar aquilo que já está cheio. Mas ele nunca terá a capacidade de preencher aquele espaço, mas sim de ajudar você a transbordar, ou seja, da felicidade dele, somar com a tua felicidade e vocês serem mais felizes ainda. Então, nós utilizamos o outro como suporte para preencher esses vazios. Olha, e por isso, por usar o outro como suporte emocional, não só o outro, mas cargos, trabalhos, objetos, tudo ali por trás existe uma carência afetiva. Por exemplo, eu compro um carro top do ano, um carro lindo que chama atenção. Eu compro porque eu tenho condições financeiras realmente para comprar aquele carro, e para ter uma vida confortável, ou eu compro porque eu quero que as pessoas me vejam usando aquele carro, porque quando as pessoas me veem usando aquele carro, elas vão criar uma fantasia, eu tenho uma fantasia de que elas vão passar a me amar mais. Eu tenho uma casa linda, grande, maravilhosa. Por quê? Para o meu conforto, porque eu tenho condições de ter aquela casa, ou eu quero fazer todo o sacrifício para ter aquela casa, para que as pessoas possam me amar mais. Por que será que eu quero ter cargos altíssimos, né? Ou atividades profissionais que, de certa forma, têm um certo status? Porque eu quero ter um resultado financeiro, ou porque eu amo aquele trabalho, ou porque eu quero que as pessoas me admirem. Então, é muita coisa que eu procuro para preencher esse espaço desse vazio que ficou dessa criança, pelo fato dos pais não terem demonstrado esse amor. Compreende? Então, e tem outra parte também, que eu vou explicar para vocês. Você sabia, né, que muitas vezes nós somos mais apaixonados pelo outro e vivemos em função do outro que em função de nós mesmos? Isso é falta de amor próprio. Então, boa parte de nós não nos amamos. Então, boa parte de nós se apaixona pelo outro. Observe que eu não estou falando eu amo o outro, eu estou falando a paixão. A paixão é algo que é passageiro, a paixão tem objetivos específicos, e o amor é genuíno, ele nada espera, simplesmente ama incondicionalmente. O amor incondicional, de exemplo para vocês, é o amor que a mãe ou pai sente pelo filho. Como é que é esse amor condicional? O filho pode roubar, pode matar, pode usar drogas, pode ser o que for. A mãe e o pai continuará amando. Diga se não é. Você não vai concordar com o que o teu filho faz, ele vai te fazer muita raiva, vai, mas você muitas vezes não deixa de amar. Então, isso é um amor genuíno, incondicional, não importa a condição que ele esteja, o papel que ele represente, ou as questões que ele tenha, tu vai continuar amando. Então, o que nós precisamos desenvolver em nós é esse amor genuíno também. Só que a maioria de nós, em vez de ter esse amor genuíno por nós mesmos, nós temos paixão pelo outro e vivemos em função do outro mais do que em nossa própria função. Sabia disso? Eu vou dar um exemplo. O amor pelo outro, em sua maioria, né, é uma troca de interesses.
Ou seja, enquanto tu estiver me agradando, enquanto tu estiver satisfazendo as minhas vontades, enquanto você demonstrar que me ama, então eu vou ter você como amigo. Porque no momento que você não demonstrar mais que me ama, ou no momento que você falar algumas verdades para mim, eu vou deixar de estar apaixonado ou te amar, né? Embora eu não goste muito dessa palavra amar para esses casos. Então eu vou deixar de gostar de você. Então o amor, ele sempre traz ali, o amor não, perdão, a paixão sempre traz ali por trás uma troca de interesses. Entende? E aí, na maioria das vezes, esses nossos relacionamentos são baseados em troca de interesse. Mas não tem problema ele ser uma troca de interesses. O grande desafio é quando eu faço do outro o foco da minha felicidade. Quando eu coloco na mão do outro a responsabilidade de me fazer feliz. Quando eu deposito essa carga tão pesada, sabe, nos ombros do outro, essa obrigatoriedade de fazer com que eu esteja bem, feliz, sabe, e realizado. É muito peso para alguém carregar. E também é muito peso para alguém colocar sobre você. Então, é como se fosse, é como se inconscientemente eu tivesse o tomar lá da cá. Ou seja, eu faço o que você precisar, tá? Eu te dou atenção, te dou carinho, te dou afeto, resolvo todos os seus problemas e, se necessário, eu até mato por você. Porém, em troca disso, eu tenho uma carência afetiva que precisa ser suprida. Então, eu quero que você faça de tudo para preencher essa minha carência. Então, você precisa me dar atenção, você precisa realizar os meus desejos e me fazer sentir amado. Já que eu não tenho a capacidade de amar a mim mesmo. Então, é como se fosse esse registro inconsciente que o ser humano carrega, que o sujeito leva consigo. Entende? Do tomar lá da cá. Então, eu dou tudo o que você precisa, contanto que você me dê tempo, amor, afeto, validação, que é muito importante nesse processo também, tá? Das pessoas estarem me elogiando, me colocando ali para cima, dizendo que eu sou o cara. Tudo isso, sabe? Então, se você, aí continuando, se você não realizar o que eu quero, é como se fosse uma linguagem do inconsciente, tá bom, gente? Se você não realizar tudo o que eu quero, eu vou parar de fazer todos esses sacrifícios por você. Entende? Então, gente, em sua maioria, amigos, namorados, esposas e esposas, constitui-se em um relacionamento à base de um interesse afetivo, quando a gente coloca ele para suprir as nossas necessidades emocionais, entende? Então, a proposta dessa aula é a autocura do paciente através do amor próprio. Porque, como eu falei para vocês, seja qual for a questão que tenha levado você a somatizar, traz com ela um pezinho na falta de amor próprio. E para falar sobre amor próprio, ou a falta dele, nós precisamos mexer um pouquinho na pulsão de morte e na pulsão de vida. Então, vocês já estudaram anteriormente, eu vou dar só uma pincelada. Lembre que existem duas energias inconscientes em nós, tá? São energias psíquicas, e elas estão lá nos porões do inconsciente. Essas duas forças, elas ficam pressionando sobre o ego. O ego é como se fosse a nossa consciência. É a parte de nós que realiza todos os desejos, tá? E também é o ego que equilibra todas as nossas energias psíquicas, todas as nossas pulsões. É ele que dá isso. Então, de um lado,
nós temos a pulsão de vida, tá? Que é justamente o amor próprio, né? Porque a pulsão de vida está ligado ao amor próprio. Então, na pulsão de vida, eu me amo, eu me cuido, tá? Eu tenho uma necessidade de zelar por mim, eu tenho a necessidade de me dar atenção, eu tenho a necessidade de me levar para passear, eu tenho a necessidade, né, de cuidar de mim, de fazer o bem a mim, tá? A necessidade de todas as formas possíveis fazer-me feliz, me realizar profissionalmente, me realizar na vida afetiva, tá? Me realizar em outros âmbitos da minha vida espiritual. Tudo isso faz parte da pulsão de vida. A pulsão de vida é a energia do amor que jorra dentro de nós, tá? É quando eu amo a mim e quando amo o outro incondicionalmente. Por exemplo, o amor próprio incondicional. Vamos falar só sobre isso aqui rapidamente. Às vezes acontece o mesmo que acontece com o outro. Quando eu, Rafael, faço alguma burrada na minha vida, quando eu faço alguma besteira, quando eu cometo algum erro, naquele momento vem o sentimento de culpa. Aí eu fico cada vez mais martirizando por conta daquilo, me punindo por conta daquilo. E isso é falta de amor próprio, isso não é um amor genuíno. Porque o amor genuíno é aquele que, e incondicional, é aquele que, mesmo se eu errar, mesmo se eu cometer as maiores loucuras e atrocidades, eu vou me amar a si mesmo. Eu posso não aceitar aquilo que eu fiz e procurar mudar, mas eu continuo me amando da mesma forma. Então, isso é o amor próprio incondicional. Então, a pulsão de vida é esse amor que jorra dentro de você para amar a si mesmo e amar ao outro. E é uma força muito potente que fica pressionando o ego para que o ego realize todos esses desejos do amor próprio. E quais são os desejos do amor próprio? Eu já falei para vocês. É justamente eu fazer coisas que eu demonstro amor a mim. É eu me permitir passear de vez em quando, eu me permitir estar ao lado de pessoas que eu gosto, eu me permitir trabalhar naquilo que eu gosto, que eu amo, que eu tenho satisfação em fazer, tá? É eu me permitir estar amando alguém que possa somar algo junto comigo e não tirar, e não me colocar para baixo. Eu me permitir fazer mimos de vez em quando. Tá? Quais são esses mimos que eu posso fazer? Jantar fora de vez em quando, né? Comprar um livro diferente, comprar uma roupa diferente, fazer coisas diferentes que me dão prazer. Aquele que gosta de beber, tomar um vinhozinho de vez em quando, sabe? Então, tudo aquilo que te vai agregar um valor, que te vai te deixar bem, contanto que não prejudique o outro, é pulsão de vida. Então ele está o tempo todo querendo que tu realize esses desejos. Aí, por outro lado, nós temos a pulsão de morte que está pressionando também o ego, está fazendo pressão. A pulsão de morte é uma energia forte, autodestrutiva que existe dentro de nós. É um instinto destrutivo que fica pressionando o ego também para realizar os seus desejos. Aí essa energia destrutiva que quer que você obrigue o outro a te amar, que você oprime pessoas, que você coma demasiadamente até explodir, que você se torne sedentário, que você cada vez mais, bora lá, energia de morte aqui, função de morte, que você possa beber excessivamente, tá? Constantemente, é que você pratica muitas vezes esportes radicais,
que põe em jogo a tua vida, coloca a tua vida em risco, é quando você entra em relacionamentos tóxicos, de pessoas que te colocam para baixo, é que impulsiona você a estar naquele trabalho que te oprime, que te diminui, que te faz sentir fracassado. É aquele que te coloca no meio de amigos que são falsos, tá? Que te diminui, que te rebaixa. Então, tudo isso é pulsão de morte. Por trás da pulsão de vida, como eu falei, existe o amor. E por trás da pulsão de morte existe o medo. Então, o pulsão de morte, ela age por conta de uma força que tem dentro dela. O núcleo dela é chamado medo. Por medo de ficar só, é que ela coloca você a estar ao lado de pessoas que nunca vão te fazer feliz. Tá? Que vão, quer dizer, nunca te fazer feliz, não. Ninguém vai te fazer feliz. Que vão te oprimir, que vão te diminuir, que vão te rebaixar ou te humilhar. E é por medo, que é o núcleo da pulsão de morte, é que vai te colocar para fazer, estar em trabalhos, tá? Que você não gosta, que você repudia. Por quê? Porque você precisa se manter. Então, é pelo medo, tá? Que você está fazendo coisas da tua vida que talvez você não queria fazer, mas que está te destruindo. É por medo que você usa droga, porque tem medo da realidade. Entende? Então, queridos, tudo isso são essas duas forças dentro de nós. Gente, olha, todos os dias é um cabo de guerra muito grande na nossa psique. A pulsão de morte puxa de um lado, a pulsão de vida puxa de um outro, e vai esse ribuliço. Cabe ao ego, que é a tua consciência, a saber administrar essas duas forças. E aí a capacidade que você tem de administrar essas duas energias é que vai fazer com que você possa ter uma vida saudável. Por exemplo, de acordo com a pulsão de morte, eu preciso comprar excessivamente roupa, calçado, até estourar meu cartão de crédito. De acordo com a pulsão de vida, eu preciso comprar apenas o que eu preciso para me fazer um mimo, para suprir as minhas necessidades, tá? Para eu me presentear de vez em quando, mas dentro das minhas condições financeiras. Entendeu a diferença, como é que elas agem? Pela pulsão de morte. Professor, disse que eu queria perguntar, os vícios estão aí na pulsão de morte? Estão, querida. Todos os nossos vícios, os vícios que são prejudiciais, tá? Estão na pulsão de morte, entendeu? Você pode falar, a pessoa levantou a mão. Foi quem que levantou a mão, gente, aqui? Pode falar. Não tem ninguém não, né? Tá. Então, queridos, vamos de hoje diante ter essa observação. Quando chegar um paciente ao seu consultório, pelo linguajar dele, pela forma que ele fala, já mostra em que pulsão ele está mais conectado, se é a pulsão de vida ou pulsão de morte. As pessoas que estão na pulsão de morte, como elas vivem no medo, porque é o núcleo do medo, o núcleo da pulsão de morte, lá dentro dele, o que existe, é como se fosse o sol. Né? Imagina o sol, tem o fogo, né, aquelas chamas de fogo à sua volta, mas dentro do sol existe um núcleo, tá? E é justamente esse núcleo que vai até a superfície do globo, que faz explodir, que são explosões, sair aqueles fogos ali. Então é como se no núcleo da pulsão de morte tivesse o medo. E no núcleo da pulsão de vida tivesse o amor. É como se fosse um abacate, né? Como todo abacate tem aquela superfície, né, que é da massa da fruta, mas tem lá dentro que é aquela semente, que é o núcleozinho dela, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, toda a nossa aula de hoje é baseada na pulsão de vida e na pulsão de morte. E nós iremos aprender também a trabalhar a pulsão de morte para ela se tornar a pulsão de vida. Olha só, todas as pessoas, elas denunciam aonde elas estão
através da sua linguagem. Isso aí já é estudado mais na PNL. Aquelas pessoas que vivem murmurando, aquelas pessoas que vivem reclamando, aquelas pessoas que vivem maldizendo, aquelas pessoas que vivem falando da vida alheia, tá? Aquelas pessoas que vivem fazendo fofoca, que levantando falso, tá? Se maldizendo de tudo, reclamando de tudo, elas estão na pulsão de morte, tá? Eu sei que dói para a gente olhar isso, mas eu tive que olhar para essas minhas pulsões de morte dentro de mim mesmo, sabe? E é doloroso, você pensa que é fácil, mas não. Mas já aquelas pessoas que estão ressignificando a sua vida, estão em busca dos seus ideais, sabe? Aquelas pessoas que elas se irritam, ela pode se irritar facilmente ali com alguma coisa, mas logo depois ela releva aquilo, ela solta aquilo, ela ressignifica aquela questão, entende? São as pessoas que estão ligadas à pulsão de vida. É aquelas pessoas que não dá vazão à fofoca, é aquelas pessoas que falam mais de coisas boas do que coisas ruins, é aquelas pessoas que procuram mais alimentar a sua mente, né, de coisas gratificantes, de coisas que vão trazer um aprendizado, vão trazer um conhecimento maravilhoso, né. Então, são justamente esses mecanismos, são de pessoas que estão denunciando a pulsão de vida, entende? É aquelas pessoas, por exemplo, que cuidam dos animais, também de rua, que cuida do outro, mas assim, lembre-se de uma coisa, eu cuido do outro, isso pode ser uma pulsão de vida. Agora, se eu me despriorizo, ou me arrebento todo, ou me despedaço todo para cuidar do outro, é pulsão de morte. Entendeu? Pulsão de vida é quando eu ajudo o outro e aquilo não me prejudica em nada. E pulsão de morte é quando eu me despedaço, faço sacrifícios, sabe, que vão me prejudicar para cuidar do outro. Aí é pulsão de morte pura, entendeu? Então, analise esses dois, aonde vocês estão. E analise o paciente de vocês, quando chegar ao consultório, onde eles estão. Entende? Um paciente, quando ele chega doente, por exemplo, ele fala, eu estou muito doente, vai ser pior, eu vou morrer com isso aqui, ele está na pulsão de morte. Mas aquele paciente que chega, vai dar tudo certo, é só uma fase que eu estou passando, tá? Deus sabe todas as coisas, ele tem um propósito em minha vida através disso aqui, eu vou superar, eu vou dar a volta por cima, eu vou me curar disso aí, ou vou ser curado, vai dar tudo certo, ele está na pulsão de vida, entende? Então, a forma de olhar o mundo e a forma de você se comunicar denuncia a tua pulsão. Eu falo isso porque, de vez em quando, às vezes eu percebo que eu falo coisas da pulsão de morte. Na mesma hora, eu mudo os meus pensamentos. Esse é um exercício que vai ser pelo resto da vida, chamado de autoobservação. Então, quando eu estou com a minha linguagem na pulsão de morte, eu procuro mudar o meu pensamento para que possa mudar a minha linguagem para a pulsão de vida. Por exemplo, digamos que vem um amigo, uma pessoa, trazendo uma fofoca. Olha, você soube o que fulano fez? Aí eu, eita, é mesmo, nossa, com fulano é dessa forma. Aí eu, epa, pulsão de morte. Aí eu mudo a chavinha aqui dentro, aí eu vou para a pulsão de vida. Zé, mas a vantagem de fulano é que ela tem essas qualidades, ela tem isso, ela tem aquilo, e ela está dando o seu melhor, de certa forma, aí, né? São os desafios da vida dela, mas ela é uma pessoa boa, e aí eu começo a olhar para a qualidade daquela pessoa. Então aí eu estou dando vazão à pulsão de vida. Então é o todo momento, por isso que orar e vigiar, meu amigo, entendeu? Vigiar todos os momentos se você está na pulsão de morte ou na pulsão de vida. Até uma coisa que é bem interessante, até a religião que nós estamos naquela religião pela pulsão de morte ou pela pulsão de vida? Nós estamos naquela religião porque nós amamos, através dela, a forma que nós nos conectamos com Deus, o que aprendemos, como nos conectar com Ele, ou porque eu tenho medo de morrer e ir para o inferno, tá? Ou porque eu tenho medo de ficar sem a salvação. Eu tenho pavor, porque eu acho que está ligado à pulsão de morte dessas igrejas, né, que pregam
a palavra de Deus, que é amor puro, através do quê? Dessa linguagem rebuscada, né? De que você vai para o inferno, que você vai ser castigado, que você vai ser assim, sabe? E aí você vai mais naquela religião pelo sentimento de medo do que pelo sentimento de amor, entende? E é assim que a humanidade hoje, eu vou falar uma coisa, a humanidade hoje, em geral, está vivendo muito na pulsão de morte. Por quê? Porque a nossa mente já é programada pela pulsão de morte. Você liga uma TV, um jornal, está passando notícias ruins. Você vê alguém que vem conversar com você sobre alguma coisa, vai falar coisas ruins. Ou falar mal de alguém, ou falar mal de outra pessoa, ou falar mal dela mesma. Então, nós somos bombardeados por todos os lugares por essa pulsão de morte. Eu tenho muito cuidado. Se tem uma coisa que eu prezo bastante, são as minhas amizades. Os amigos que eu tenho são justamente amigos que prezam pela pulsão de vida. Tá? Que estão ao meu lado, junto comigo, procurando autoconhecimento, né? Procurando fazer coisas boas da vida, né? Procurando nos amar, procurando aproveitar a vida, tá? De uma forma saudável. Eu acho que eu sou o menos, acho que eu sou o menos saudável em termos de hábitos dos meus amigos. Por quê? Porque os meus amigos adoram fazer atividade física, tá? Adoram, muitos são vegetarianos e eu como carne, então eu sou o menos saudável dessa galera, entendeu? Em termos de hábitos de alimentação, entendeu? Mas em termos de linguagem, eu procuro pessoas que estejam na mesma sintonia que eu, no mesmo propósito que eu. E eu já tive muitas amizades tóxicas, que eram amizades da pulsão de morte. E eu elimino já. Se você está com uma pessoa num diálogo, um amigo vai apresentar a outro ali, e eu ver que aquela pessoa está na linguagem de morte, aí eu procuro ajudar ela a mudar para a linguagem da pulsão de vida. Entende? Então, talvez ela nem perceba. Então, ela está falando de coisas negativas e eu estou colocando ela, mas tem isso, mas tem aquilo, tem essa vantagem. Isso aqui não deu certo, possivelmente para que tal coisa pudesse dar certo. Então, é essa capacidade que nós precisamos desenvolver, tá bom? E agora que vocês já estão conscientes da pulsão de morte e da pulsão de vida, né, e que por trás da pulsão de morte existe o medo, e por trás da pulsão de vida, e o núcleo dela é o amor, nós vamos agora observar as características comportamentais de pessoas que não têm amor próprio. Então, pelo menos, como eu falei, eu vou apresentar várias características, mas pelo menos, se tiver 3 características, a pessoa, dessas que eu vou apresentar, a pessoa não está tendo amor próprio suficiente, né, para que ela seja, digamos assim, poupada de certas doenças. Porque alguma das nossas doenças vai ter uma dessas características aqui, doenças físicas, vai ter uma dessas características. Então, preste atenção se você tem pelo menos 3 delas. Se você tiver 3 delas, bora fazer um tratamentozinho, ou mesmo que não faça tratamento, você procura trabalhar em si mesmo isso aí, tá bom? Lembre-se, fazer terapia não é obrigatoriedade, porque a nossa mente tem todos os recursos necessários para sermos pessoas incríveis, extraordinárias e nos amar. Agora, quando a gente não consegue fazer isso, aí nós vamos buscar a ajuda de um terapeuta, tá bom? Então, essa falta de amor próprio, uma pessoa sem amor próprio, que é motivada pela pulsão de morte, tem algumas características, tá? Dentre essas características, elas são procurar agradar a todo mundo. Aquela pessoa que constantemente quer agradar tudo e a todos, sacrificando-se, tá? Como eu falei, não há problema nenhum você agradar as pessoas, você fazer o bem às pessoas. Agora, a partir do momento que você sacrifica extremamente ali para agradar ao outro, isso é pulsão de morte, isso é falta de amor próprio, tá bom?
Quando, por exemplo, boa noite. Quando, por exemplo, eu procuro faltar o meu trabalho, tá? Para ceder a alguém, alguma coisa para alguém, sendo que lá no meu trabalho eu vou mentir, eu vou dar um atestado falso, entendeu? Então eu estou me sacrificando para justamente fazer o bem para o outro. Então isso não é amor próprio, isso é paixão com interesse, tá bom? Porque no fundo eu quero algo em troca daquilo. Então, tudo aquilo que tu faz para agradar todo mundo, a várias pessoas ali, chegando ao ponto de sacrificar-se, de trazer o sofrimento em alguma área, então isso aí é falta de amor próprio. Segundo item, não saber dizer não, tá? E tem mais, eu estava lendo um livro que fala que para a gente dar um não para alguém, a gente não precisa justificar. Ah, olha, eu não vou fazer isso, porque aí inventa uma história, uma mentira em cima daquele não. Se você fizer isso, tá na pulsão de morte do mesmo jeito. Você pode dar um não, aí você inventa uma mentira para justificar aquele não. É pulsão de morte do mesmo jeito. É você saber dizer o não, sem dar justificativa, ou se der justificativa, que ela seja verdadeira. Um exemplo, às vezes eu tenho uma amiga que me chama para sair. Eu digo, não, não vou porque eu não estou afim. Em momento nenhum eu digo, não, não vou porque eu vou trabalhar, não, não vou porque eu tenho um outro compromisso. Não, eu digo tranquilamente, não vou porque eu não estou afim, não estou com vontade. Ah, mas se não sei o que mais lá, vai ser bom. Não, mas eu não estou com vontade. Pronto. Eu falo a verdade, entendeu? Então, a nossa capacidade de dizer não às pessoas é algo que o brasileiro tem grande dificuldade. Você sabia que americanos, franceses e principalmente os japoneses, eles sabem dizer um não tranquilamente, sem nenhum sofrimento. Eles dão um não de boa. Se não tiver afim, não quiser, não posso fazer. Entendeu? Tranquilamente. E nós, até nós mesmos, quando ouvimos um não de outra pessoa, como nós temos essa carência de ser amado, né? Para nós, esse não soa como rejeição. Sendo que o outro está apenas demonstrando que está indisposto ou incapacitado de ceder aquele seu pedido. Então, nós temos que trabalhar a nossa capacidade de dizer não, como também a nossa capacidade de ouvir um não. Você pode observar que todas as vezes que alguém vai relatar um não que alguém deu para ela, ela relata com peso. Ah, fulano disse que não podia fazer isso, mas é porque fulano pensa só nela, fulano é uma pessoa que ela acha que todo mundo quer ser igual a ela, que todo mundo quer passar a perna nela, aí por isso que ela deu um não. Pode observar que por trás de um não que você recebe, existe uma justificativa que você dá. Negativa, tá bom? Agora, o interessante é que ninguém dá uma justificativa positiva. Olha, fulano deu um não, porque realmente ele não queria dar aquele não, ele não estava afim de fazer aquilo, tá? Porque ele estava incapacitado de ceder aquela questão, sabe? Então é isso. Outro item. Possuir complexo de inferioridade. A partir do momento que você se sente menor do que outra pessoa, ou se sente melhor do que ela, tá? Está na pulsão de morte. É justamente a falta de amor próprio. Por quê? Porque você, olha só, como tudo existe, a necessidade de você querer amor do outro. Você se coloca com complexo de inferioridade para que o outro venha ter dó de você, te dar carinho, te dar atenção, reconhecimento. Aí você se coloca na condição de superioridade. Para quê? Para que o outro te respeite, tá? Para que o outro não chegue muito próximo de você, para que o outro não possa confrontar você, para que o outro não possa te dar um não. Então, ou mais ou para menos, né? Ou inferioridade ou superioridade, existe uma pulsão envolvida. Agora,
Quando, né, eu me sinto igual a todas as pessoas, independentemente do meu poder aquisitivo, independentemente das minhas crenças, dos meus ideais, mas todos nós somos iguais, tá? Não é perante Deus, não, gente, é perante nós mesmos, tá? Que todos nós somos seres humanos e que o universo não gira em torno de nós, mas sim em nós que giramos em torno dele, na verdade. Aí nós compreendemos, né, o nosso ponto de equilíbrio. Eu sempre vou falar sobre ponto de equilíbrio, porque subiu ou desceu, passou ou retrocedeu do ponto de equilíbrio é pulsão de morte, tá bom? E aí, dentro do ponto de equilíbrio, há sempre uma pulsão de vida. Então, nada de mais e de menos. Aquela pessoa, por exemplo, que vive morrendo nos estudos e lê livro e tudo, ali pode ser uma pulsão de morte. Agora, aquela pessoa que equilibra os estudos, não, eu estudo, mas eu tenho tempo para me divertir, eu tenho tempo para fazer para tomar um banho de mar, eu tenho tempo para assistir um filme ou coisa semelhante, aí é o ponto de equilíbrio, entende? Então, pode observar que a vida inteira quer nos ensinar a entrar no ponto de equilíbrio. E quem é que faz esse ponto de equilíbrio? É o ego. Então, na verdade, é o nosso ego que a todo momento quer manter o ponto de equilíbrio. Aí, quando ele não está conseguindo manter esse ponto de equilíbrio, é que naquele momento surge um processo neurótico, é onde há a neurose, é onde há o conflito, entende? Porque ele não consegue equilibrar essas duas forças. E assim segue a nossa vida. É a pessoa que não impõe limites na forma de ser tratado pelas pessoas, tá bom? Ou seja, todo mundo trata ela do jeito que quer, grita com ela, tá? É grossa com ela, fala às vezes barbaridade, xinga, e você não coloca limite no outro. É quando te oprime, quando te coloca para baixo, quando alguém quer te colocar para baixo, né? Quando a pessoa age de qualquer forma ali que venha trazer um prejuízo ou um dano a você, e aí você não coloca limite nela. Então ela acha que pode ir cada vez mais fundo, entende? Isso pode acontecer com o marido, com a esposa, pode acontecer com o teu filho, que você não colocou limite, para com você, tá bom? Pode acontecer com o teu vizinho, com o teu melhor amigo, sabe? Então, todas as vezes que a gente não coloca limites na pessoa, né, da forma dela nos tratar, dela agir conosco em relação àquilo, então a gente foge desse ponto de equilíbrio, tá? Próximo. Sempre se colocar em segundo plano, tá? Ou seja, aquela pessoa que faz tudo por todo mundo, ela prioriza todo mundo vem como preferencial em sua vida, ela está em segundo, terceiro e quarto plano. Eu tive uma paciente, tá? Essa paciente, tinha um marido, né? Mas até hoje está casada com ele. Ela tinha um marido e ela precisou largar as análises porque as análises estavam batendo de frente com tudo que ela fez na vida inteira, né? Porque a análise, ela mostra a pessoa como ela realmente é, não como ela acha, tá? Que é. E aí o que acontece? Como é que é a vida que ela levava? Ela levava uma vida, por exemplo, ela queria fazer faculdade de psicologia, e aí ela teve que fazer faculdade de contabilidade, porque o marido dela era contador, e aí ele disse, não, faça contabilidade para você me ajudar lá no escritório. Então ela, em vez de fazer aquilo que ela queria fazer, que ela ia sentir bem, seria motivado pela pulsão de vida, ela foi fazer pela pulsão de morte, ou seja, com medo de perder o marido. Para eu não perder o meu marido, eu vou me sacrificar e passar 4 longos anos, que as contabilidades são 4 anos, fazendo algo que eu não quero fazer, fazendo algo que eu não gosto, e que eu não me sinto bem, e que não vai me trazer nenhuma realização pessoal
e profissional. E aí, ela passou a vida inteira se sacrificando por isso. Aí ela entrou no curso da formação em psicanálise. Aí ficou justamente aí que o momento que ela foi fazer análise comigo. Ao entrar na formação em psicanálise, o esposo dela diz, olha, em vez de você fazer formação em psicanálise, faça uma pós-graduação em direito trabalhista, alguma coisa assim relacionada à contabilidade lá, que eu não lembro o que foi. Né? Não tem como dar pagando os 2 cursos. Aí ela pegou, largou psicanálise e foi fazer essa especialização dele. Então, tudo que ela fez é em função desse marido. Porque existe uma pulsão de morte em que eu preciso ceder a todas as pessoas, né, a minha família, e me colocar sempre em último plano. É de tal forma que eu lembro como se fosse hoje, isso faz um tempo já, uns anos, eu lembro como se fosse hoje, que todas as vezes que ela saía para fazer compra, ela comprava coisas para o marido e para os filhos, e nunca comprava para ela. Ela comprava roupa, calçado, para todo mundo, mas não comprava nada para ela. Entende? Então ela está sendo motivada ali, todo momento, pela falta de amor próprio. Esse caso aí foi um dos maiores casos que eu já vi na minha vida de falta de amor próprio. Teve mais coisas envolvidas, entende? Foi o maior. E aí, como as análises seriam uma possibilidade dela se libertar desse padrão de comportamento, ela decidiu, de certa forma, desistir ali, justamente por isso, porque ela viu que amar a si mesmo teria sacrifícios demais. E se ela cedesse esses sacrifícios que teria amar a si mesmo, ela acreditaria que poderia perder a família dela, poderia perder o marido dela. Em momento nenhum ela se posicionava diante do marido. Toda vez que o marido falava alguma coisa, ela ia se trancava e chorava. Mas em momento nenhum ela dizia que ele estava certo, que ele estava errado, que ela não queria ser tratada daquela forma. Entende? Então, para você ver. Bom, tem dificuldades para ficar só. É aquela pessoa que tudo que ela vier fazer, ela só pode fazer se for com alguém do lado, tá? Para fazer uma viagem tem que ser com alguém, para eu ir a um restaurante tem que ser com alguém, para eu ir a um cinema tem que ser com alguém, tá? Para eu fazer qualquer coisa que seja prazeroso a mim, tem que ser com alguém. Lembre-se, o outro é para somar, mas ele não é para preencher ou para substituir. Entende? Ele é apenas para somar aquilo que já tem em você. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu quero. Pronto, eu vou dar um exemplo. Muito claro que eu vi esses dias. Eu comprei esses dias o ingresso para uma ópera de luzes, ópera de velas. É um negócio mais ou menos assim. Aqui em Aracaju, que vai ter esse mês. É uma ópera onde o teatro ele fica totalmente escuro e fica cheio de velas acesas no palco, sabe? É uma noite à luz de vela, com muitas velas, assim, sabe? Só que eu acho que eles usam, pelo que eu vi nos vídeos, parece que eles usam vela eletrônica. E aí dá um romantismo, dá aquela iluminação, sabe? Aconchegante, romântica, bonita. E aí, antes de comprar o ingresso, eu perguntei a uma grande amiga minha, vamos comigo para esse evento? Você quer ir comigo para esse evento? E ela disse, não, eu não posso ir. Ela sabe dizer não. Aí ela falou, não posso ir, esse evento não me chamou a atenção. Aí eu, beleza, eu comprei e eu vou sozinho. E tá tudo certo. Eu canso de ir ao teatro sozinho. Eu canso de fazer viagem sozinho. Tá tudo certo. A minha companhia é agradável. Se vier alguém para somar, maravilhoso. Mas eu consigo fazer qualquer coisa sozinho, sem alguém do lado. Então, isso é amor próprio. Entende? Então, a pessoa que tem dificuldade de ficar só, que não consegue fazer nada sozinho, tudo tem que ser ali com alguém, ao lado de alguém, junto com alguém, é um indício de falta de amor próprio. Tá bom? É uma dependência, na verdade, do outro. E o amor próprio, ele não depende do outro para que você se sinta amado. Se o outro te amar,
Ali vai ser apenas, se o outro te amar, vai ser apenas um recurso a mais que você vai ter. Mas você não precisa do amor dele para você sentir-se feliz e realizado. Entendeu? É um caminho doloroso. Professor, Oi. eu pensava que o fato de eu gostar de fazer as coisas só tivesse alguma questão. Eu não entendi. Tá me ouvindo? É porque eu tô com a panela de pressão ligada. Eu achava que o fato de eu gostar de fazer as coisas sozinha tivesse alguma questão negativa envolvida. Ah, sim, não tem nada, não. Pode ser amor próprio. Da sua companhia é o suficiente. Entendeu? Entendi. Tá bom. Pode ser, tá? Aí, gente, é possuir, tá? Eu acho que eu esqueci o R, viu? Então, possuir crença de não merecimento. Vamos falar sobre isso. Na área profissional, nas minhas amizades, tá? Nos meus relacionamentos afetivos, toda vez que eu acho que não posso receber algo, que eu não posso ter o privilégio de conquistar alguma coisa, que eu não posso alcançar aquilo que eu desejo, isso é crença de não merecimento, tá? Por exemplo, eu vou dar aqui em Aracaju. Aracaju é uma cidade das que eu mais vi na minha vida que as pessoas têm crença de não merecimento. Eu vou falar por quê. Aqui em Aracaju, nós temos pessoas que fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, e estão trabalhando como porteiro, estão trabalhando como segurança. Não é que há algum problema com isso aí, não há problema nenhum. Todo trabalho é bem-vindo, contanto que ele seja honesto, está tudo certo. Mas a partir do momento que a pessoa está em algo em que ela não se sente feliz em realizar aquilo, mas está por uma necessidade, porque não conseguiu oportunidade naquilo que queria, está ligado à pulsão de morte. Eu tinha um amigo, de uns anos atrás aqui, em Aracaju, ele era psicólogo, ele tinha várias especializações, e ele estava trabalhando que recebe ticket ali no cinema, tá? Que recebe os ingressos, não sei como é o nome daquela profissão. Então, não há nada de errado com a profissão, nada, tá? Mas o fato de ele ter se preparado a vida inteira para fazer algo que ele amava, que ele gostava, tá? O que gosta, isso, e de certa forma, ele se submeter a fazer outras coisas, pode ser pulsão de morte. Aí, ou pode ser não merecimento. Aí presta bem atenção no que eu vou falar. Mas Rafael, talvez você diga, Rafael, mas ele precisava trabalhar. Ok, ele precisava trabalhar. Só que a crença de não merecimento, que ela é inconsciente, faz com que ele fuja de todas as oportunidades que a vida mostra para ele, para que ele alcance o resultado que ele deseja. Entende? A pessoa foge daquilo. Então, para você alcançar o resultado que você espera na tua vida profissional, para que você ganhe financeiramente aquilo que você merece, você precisa de uma permissão. Essa permissão é inconsciente. E o fato de você ter a crença de não merecimento, aí você não está tendo essa permissão para alcançar os teus objetivos. E eu ainda vou falar, depois daqui, como nascem esses comportamentos de amor próprio, tá bom, gente? Eu vou falar sobre isso ainda, ok? Então, esse meu amigo, só para você ter ideia, foi o que eu fiz com ele. Presta bem atenção, foi o que eu fiz. Como eu tenho resultado no meu consultório, e eu sei o que eu fiz para trazer pacientes no meu consultório, hoje o que eu faço é dispensar paciente por questão de agenda. Aí eu me senti na condição, tá, amorosa mesmo, de ajudá-lo a alcançar o mesmo resultado que eu alcancei. O que foi que eu fiz? Gente, eu ensinei para ele tudo aquilo que ele precisava para ter resultado. Eu disse, olha, tu vai fazer o seguinte,
Você não tem condições de alugar um consultório. O que você vai fazer? Você vai alugar um consultório por hora. Por hora. Então, você só vai pagar em cima das horas que você atender. Aí eu ainda consegui o consultório para ele, e quando conheço vários consultórios aqui na Caju, consegui um que alugasse por hora. Era R$ 30 a hora. Então, ou seja, o local para consultório, para colocar no teu cartão, já tem. Agora eu vou partir para esse outro passo. Esse outro. Gente, ele tentou de tudo, só que ele não foi a fundo em tudo aquilo que eu ensinei. O que aconteceu? Não deu certo. Por quê? Porque ele tinha essa crença de não merecimento. Não sou merecedor de ser um psicólogo, eu não sou merecedor de ter a prosperidade financeira, eu não sou merecedor de ter resultado e tal nessa área. Todo mundo pode ter, menos eu. Então, enquanto ele tiver essa crença de não merecimento, que foi gerado pela mãe dele, que aí já é outra história, tá? Que a mãe sempre o desvalorizava em tudo, né? A mãe o desvalorizava ele para motivá-lo a fazer as coisas. Ela usava a psicologia reversa, que o pessoal fala, né? Mas só que, muito pelo contrário, ela estava programando a mente dele para não ser merecedor de nada. Entende? Então, eu conheci também aqui em Aracaju um engenheiro civil formado pela Universidade Federal, tá? Com várias especializações na área de engenharia e trabalhava como auxiliar de escritório, ganhando, acho que era R$ 1.800. Entende? Tudo por quê? Por que ele não atuava como engenheiro? Nesse caso é um caso diferente. Porque ele tinha insegurança. Olha só, ele fez a graduação, você sabe que a graduação na Universidade Federal é puxado, aí ele saiu de lá com insegurança, né? Aí ele foi fazer o quê? Estágio. Saiu do estágio com insegurança. Aí ele fez várias especializações em determinadas áreas. Ele continuou inseguro. Então o problema não estava ali na falta de qualificação, tá, profissional, mas sim qualificações emocionais, que é chamado de insegurança. Então ele não achava que era merecedor, de uma certa forma, de ser um engenheiro civil, de ter o resultado financeiro naquela área, entende? E por último, existe também, como falta de amor próprio, codependência emocional. Eita, menino, codependência emocional é um bicho danado. É a capacidade que nós temos de depender do outro emocionalmente. Eu só estou feliz. Como é que funciona a codependência emocional? Eu só vou estar feliz se o outro me fizer feliz, tá? Eu só vou estar contente se o outro me fizer contente. Eu só vou estar em paz se o outro me der paz. Eu só vou estar em harmonia se o outro me der harmonia. Entende? Eu só vou me amar se o outro me amar. Então, isso é codependência emocional. As relações conjugais estão assim, ó, de codependência emocional. Na maioria das vezes, é a mulher que tem a codependência emocional do homem, ou também acontece do homem ter essa codependência emocional da mulher, né? Ou seja, de fazer daquela pessoa o centro de sua vida. Queridos, o centro de sua vida é você, tá? O outro é o outro centro da vida dele que vai somar ao seu, mas ninguém pode ser o centro de sua vida. Sabe por quê? Porque um dia aquele outro vai morrer, ele vai partir, e você vai ficar só você. Quando o outro partir, ou ele vai partir, ou ele vai deixar você através da separação, mas de alguma forma ele vai embora da tua vida. E aí, quando ele for, se você tiver a codependência emocional, você vai junto com ele. Se ele morrer, você vai morrer junto com ele. Se ele te largar, você vai se largar junto com ele. Entende como é que funciona? Então, toda vez que nós depositamos sobre o outro toda a nossa perspectiva de realização, de felicidade, nós estamos em uma codependência emocional. Todas as vezes. E aí, quanto mais a gente sair dessa codependência emocional,
mais resultado nós vamos ter. Por exemplo, se você tem esposo, esposa, amigo, amiga, olha, se o outro fizer algo por mim, eu vou ser grato e vou ficar feliz. Mas se o outro não fizer, eu vou estar feliz do mesmo jeito. Entende? Então, essa independência da necessidade do outro fazer-se feliz é justamente quando é amor próprio. E a dependência é justamente a falta de amor próprio. Quem trabalha muito isso é o budismo, tá? O budismo, ele trabalha muito o ego, ou seja, a necessidade que eu tenho de que o outro faça alguma coisa, a necessidade que eu tenho de que o outro me reconheça em algo. Então, tudo isso aí, o budismo trabalha e eu acho interessante. Se você, por exemplo, dizer para um budista, olha, você é um cara maravilhoso, um cara incrível, isso não vai fazer nenhuma diferença na vida dele. Se você disser para ele, você é um cara péssimo, não presta, não vale nada, não vai fazer nenhuma diferença para ele. Porque o budista, ele aprendeu a trabalhar essa necessidade que nós temos do outro para nos amar. Eles aprenderam a se desconectar dessa necessidade, dessa dependência, entendeu? E aí nós temos a codependência emocional, que é quando a gente depende do outro para nos fazer feliz, e nós temos a codependência emocional tóxica, tá bom? Que é a parte que nós colocamos aquela pessoa como centro de tudo em nossa vida. Porque a dependência emocional ainda não está como centro aquela pessoa, mas sim como uma pessoa que eu preciso para satisfazer os meus desejos emocionais, suprir minhas carências. Agora, quando eu me estribucho todo, quando eu me largo todo, quando eu me despedaço todo para manter aquele outro no centro da minha vida, aí sim é uma codependência emocional, que a gente precisa se libertar urgente. E aí, quando o outro for embora, quando o outro morrer, partir, te largar, vai acontecer o mesmo com você. Porque o outro era o centro de sua vida. Agora, quando você é o centro de sua vida, aí sim. Aí o que vai acontecer? O outro vai te deixar, você vai sofrer? Vai. Mas logo você vai se reestruturar. O outro pode falecer? Pode. Você vai sofrer com o luto? Vai. Normal. Mas você vai logo se reestruturar. É que nem o caso que eu falei de uma pessoa que eu conheci, tá? Que a mãe dela morreu e ela nunca mais foi a mesma. Ela foi adoecendo até morrer. Então, ela tinha uma codependência emocional da mãe. A mãe morreu e ela foi junto com a mãe, depois de alguns anos. A vida dela desmoronou. Excesso de carência afetiva também é uma codependência emocional, tá? Aquela pessoa que é muito carente de atenção, aquela pessoa que é muito carente de afeto, aquela pessoa que é muito carente de aprovação, aquela pessoa que é muito carente de que as pessoas satisfaçam a vontade dela, que todo mundo esteja presente na vida dela. Então, esse excesso de carência eu falo essas carências por quê? Porque todos nós temos as nossas carências. Aí, de vez em quando, bate uma carênciazinha, a gente procura estar ao lado do amigo, mas a carência passa. Ela não se perpetua, tá? Durante um período longo. Agora, aquela pessoa que vive querendo manter todo mundo próximo, que vive querendo estar conectado, junto com todo mundo, enche a casa de gente, sabe? Então, isso pode ser uma carência afetiva, ok? Que quer manter os filhos, que já são adultos, as mães querem manter, os pais querem manter os filhos que são adultos, ali debaixo da saia deles, carência afetiva. Ou os filhos, né, que não larga a barra, que já cresceram, são adultos e não larga a barra da saia da mãe, também é carência, compreende? Aí você diga agora, Rafael, de onde é que vem tudo isso, Rafael? Então, nós iremos aqui ver de onde surgem, que são questões que nós podemos trabalhar na psicoterapia, ok? Eu vou dividir em duas partes, a parte da infância e a parte da fase adulta.
Sim, porque a falta de amor próprio também pode surgir na fase adulta. Na psicanálise, a gente estuda que tudo vem da infância, mas dentro de outras teorias, tem coisas que surgem na fase adulta também, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vou separar em duas partes. Primeiro, questões da infância que geram a falta de amor próprio e questões da fase adulta que geram isso aí também, viu? No final das contas, resumindo a história, você vai ter que ensinar o seu paciente a se amar, tá bom? E você vai criar um programa junto com ele. Bora lá, na infância. Nós temos aqui, não ter recebido demonstração de amor por parte dos pais. Isso é que eu falei para vocês, tá bom? Agora, pode observar que tem uma palavrazinha aí que faz toda a diferença. Demonstração de amor. Lembre-se, os pais, eles amaram, mas do jeito dele. Eles não demonstraram esse amor do seu jeito. Por isso que foi gerado em você essa falta de amor próprio, né? Essa carência de ser aprovado, de ser reconhecido, de ser amado, de ser valorizado. Entenda, se o outro te valorizar, se o outro te reconhecer, vai apenas acrescentar algo na tua vida. Mas aquilo não deve ser algo para preencher a tua vida, entende? Porque você, por si, é que deve preencher todas as lacunas em brancos existentes em ti mesmo. Então, o fato dos pais terem tido essa dificuldade de mostrar esse afeto na infância é um dos fatos que pode gerar a falta de amor próprio. A desvalorização na infância, né? Por exemplo, os pais podem até ter mostrado o afeto, mas ele te desvalorizava, tá? Você, por exemplo, fazia alguma coisa lá na infância. Digamos que você fez um desenho, tá? Lá na infância. Aí os seus pais desvalorizavam. Vixe, não sabe nem desenhar, que coisa feia, que coisa horrorosa, sabe? Então, assim, às vezes, tirava nota baixa. Nossa, você é burro. Você não sabe fazer nada direito, entendeu? Você é um ignorante. E aí ficava programando a mente do filho. Quando, por exemplo, o filho fazia qualquer atitude, né, que seria uma atitude para ele, para a criança, que seria positiva, e os pais colocavam para baixo, repudiavam, tá? Denegriam, diminuíam aquilo que eles faziam, entende? É claro que aquilo que é certo e errado tem que ser dito, tá? Ou seja, não, isso aqui você não pode fazer. Mas todas as vezes que a criança tentou acertar, tentou fazer alguma coisa ali na família, e aí teve essa desvalorização do pai, pode trazer isso aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que o pai está andando com o seu filho, tá? Na rua, na calçada. E aí, naquele momento, o filho leva uma queda. Aí o que acontece? Existem dois tipos de pai. Aquele que tá vendo, só anda suas quedas, será possível? Não olha para onde anda, será possível uma coisa dessa? E fica lá o tempo todo, entendeu? Aprenda a dar direito, sabe se levantar, menino, o que é isso? E fica brigando porque eles levam a queda. E existe outro pai que pega o filho, abraça e diga, não tem problema, caiu, levanta, tá bom? E você vai conseguir andar agora, tá certo? Papai tá aqui, mamãe tá aqui, fazer que a criança se sinta seguro, valorizada, entende? Então, observe que a nossa linguagem valoriza ou desvaloriza os nossos filhos. Então, é importante essa valorização. Então, querido, essa desvalorização na infância, ela é uma das questões que causa a falta de amor próprio. Outras são rejeições, tá? Quando, um exemplo, o que acontece muito, né? Lembra que vocês estudaram, quem estuda psicanálise aqui, sobre o complexo de Édipo? Tá? No complexo de Édipo e o complexo de Eletra. No complexo de Édipo, eu me apego à minha mãe, o homem se apega à mãe, tá? E aí chega um momento que ele larga a mãe e vai para o pai. O pai é que vai ensinar para ele o papel de um homem em uma sociedade. Só que quando ele vai para esse pai não está aberto, tá? Esse pai o rejeita.
Ou porque está muito ocupado, ou porque o pai está cheio de coisa para fazer, ou porque aquilo não é prioridade, sabe? Então ele não dá atenção devida a esse filho, entendeu? Isso acontece lá para os 6 anos de idade, por aí, 6, 7 anos de idade. Então é nesse momento aí que o filho volta para a mãe, e ele fica no desejo do pai, entende? Então há uma rejeição do pai, porque o pai não estava aberto. Como também acontece com o complexo de Eletra. Pode observar que, em sua maioria, as meninas, né, as criancinhas do sexo feminino, elas têm um apego com o pai. Ela adora o pai é tudo para ela. Aí chega um momento que ela larga esse pai, tá? E agora ela vai aprender com a mãe qual é o papel de uma mulher diante de uma sociedade, diante de uma família, entende? Diante de si mesma. Só que quando vai para a mãe a rejeita, né? A mãe está muito ocupada, a mãe está cheia de atividade, a mãe está cheia de responsabilidade, cheia de coisa. Então, há uma rejeição naquele momento, entende? Então, essas rejeições podem gerar a falta de amor próprio. Tanto a rejeição do Édipo, quanto a rejeição de Eletra, ok? A rejeição do Édipo é uma teoria de Freud, e Eletra é uma teoria de Jung, que é chamado de complexo, na verdade. Agora, complexo de Eletra e complexo de Édipo. Agora vamos ver aqui na vida adulta, tá? Quando é que surge essa falta de amor próprio na vida adulta? Ela surge o seguinte, através de paixões obsessivas, é uma das formas, tem várias aqui, tá? Quando você coloca o outro como prioridade na tua vida, né? E você tem uma paixão doentia por aquela pessoa, por exemplo, mulheres ou homens que são extremamente ciumentos, isto é uma paixão obsessiva. Perdão se vocês aqui, algum de vocês tem esse ciúme patológico, tá bom? Mas essa é a verdade. Por trás do ciúme patológico existe uma grande falta de amor próprio e uma paixão, perdão, falta de amor próprio e uma insegurança, é isso que eu ia falar, e uma insegurança. É quando, de certa forma, eu pego aquele outro, tá, que é o fruto da minha paixão, e coloco ele numa redoma de vidro, e não quero que ninguém chegue perto, tá, e, de certa forma, eu vivo em função daquela pessoa, e quero que aquela pessoa viva apenas em minha função. Então, isto é uma paixão obsessiva. E por isso, eu sou capaz de brigar, de roubar, ou de fazer coisas terríveis, de descer todos os níveis da moralidade, tá? Para manter aquela pessoa presa a mim. Então, isto é uma paixão obsessiva, ok? Eu sou obcecado por aquela pessoa. Por isso que, se você tem esses ciúmes além do normal, por exemplo, a tua mulher não pode conversar com nenhum homem, tá? Que você fica extremamente ciumento, que são fantasias, né? O teu esposo não pode simplesmente ter uma amiga, tá? Mesmo que seja amiga do casal, não quer que tenha nenhuma amiga, não pode ter nenhuma colega de trabalho, não pode dar uma carona, por exemplo, a uma colega de trabalho, que você se irrita, fica mal, agride, pode ser paixão obsessiva. Então é preciso trabalhar isso aí, entende? Lembre-se que o ciúme, em sua maioria, é uma fantasia, ele não é real. Porque a fantasia do ciúme é o quê? Que o outro vai me trair, tá? Pelo fato de eu não me amar o suficiente, o outro pode me trair. Então, o que acontece aqui? Por que a gente coloca isso aqui como uma das formas de gerar a falta de amor próprio? Porque quando você passa a ter uma relação, uma paixão obsessiva pelo outro, você deixa de ser prioridade. E você vai acostumando em não ser mais prioridade. E pense, por esse costume, por esse hábito em se despriorizar-se, tá? Faz com que no futuro você gere essa falta de amor próprio. Entendeu?
essa despriorização de si mesmo, porque na paixão obsessiva, a prioridade é o outro. E aí eu vou acostumando tanto em priorizar o outro, em colocar o outro na redoma de vidro, que eu vou me despriorizando. Entende? É acúmulo de rejeições não ressignificadas. Lembra que aqui já é na fase adulta. Tem a rejeição da infância, mas nós temos aqui a rejeição da fase adulta. Ao longo do processo, digamos que você teve vários tipos de relacionamentos. Você teve um relacionamento com uma pessoa aliás, você queria se relacionar com uma pessoa que te rejeitou, você queria se envolver com um grupo de amigos, né, com um grupo de pessoas ali de amizades que te rejeitaram, você procurou se inserir em alguma panelinha, digamos assim, que não te acolheu. Lá no seu trabalho, você quis se aproximar de colegas de trabalho que não te acolheram. Então, todos eles, você foi acumulando rejeições. E todas essas rejeições foram dolorosas. Aí chega ao ponto que você passou por tantas experiências de rejeição, que você chega ao momento de se rejeitar. Você aprende a se rejeitar. Que eu não sou bom, começa a desenvolver crenças, eu não sou bom o suficiente, tá? Eu não sou uma pessoa querida, eu não sou uma pessoa que faço bem a outras pessoas. Então, pelo fato de você ter sido rejeitado tanto, é que você adquiriu esse costume de não se aceitar, de não se amar, por esse acúmulo de rejeições, que precisam, é claro, ser ressignificados. Tá bom? Gente, não quer dizer que vocês, por ter vivenciado essas experiências aí, é que você vai ficar preso a ela pelo resto da vida. Se você não conseguiu elaborar e ressignificar, você tem essa capacidade, você vai buscar ajuda externa, que é do terapeuta, tá bom? Sentimento de culpa. Quando são sentimentos de culpa que você carrega durante muito tempo. Por exemplo, digamos que em algum momento da tua vida você errou e cometeu um mal com alguém, você fez um mal a alguém, você prejudicou alguém, ou conscientemente ou inconscientemente, tá? Você fez alguma coisa. E aí, por conta disso, você pode desenvolver esse sentimento de culpa, carregar a vida inteira. E aí chega um momento que esse sentimento de culpa, ele vai sobrecarregando, ele vai aumentando, potencializando dentro de você, que chega a um certo instante que você já não se ama mais. Por que você não se ama? Porque você é culpado. Você é culpado por ter trazido um dano à vida daquela pessoa, por ter ocasionado tal problema à vida de tal pessoa. Então, sentimento de culpa excessivo, pode gerar isso aí, tá bom? Agora, ó, nós vimos o amor próprio, como ele se manifesta, a falta de amor próprio, como ele se manifesta. Nós vimos agora a origem, como é que nasce a falta de amor próprio, e nós iremos aqui estudar o amor próprio, que é a pulsão de vida. Tá? Nós passamos um tempinho aí em cima do desamor próprio. Acho que o antônimo de amor próprio, acho que é desamor próprio, né? Eu não cheguei a pesquisar isso não, por isso que eu coloquei como falta de amor ou sem amor próprio, mas vamos tratar como desamor próprio, tá bom? Agora, com amor próprio, é o seguinte, aqui vocês irão trabalhar dentro da psicoterapia, todas essas questões que iremos apresentar. E ali na psicoterapia, você vai observar cada palavra de desamor próprio que o seu paciente está falando e ajudar ele a ressignificar, tá bom? Ver o lado positivo daquilo, dar um novo sentido àquela questão. Então, nós vamos aqui observar algumas questões de pessoas, alguns comportamentos de pessoas que possuem um amor próprio. Bora lá. Gente, lembre-se de uma coisa, amor próprio não é narcisismo, tá bom? Uma vez eu fui falar, um primo meu, ele estava com câncer. E aí pediram para eu conversar com ele, né, tal. Ele morava em São Paulo. E a gente começou a conversar pelo WhatsApp, né? Perdão, não é WhatsApp não, gente, era MSN na época. Era MSN, se não me engano. E começamos a conversar, né? Eu queria dar uma ajudada e tudo mais. E aí eu estava falando para ele sobre amor próprio,
Porque ele era uma pessoa que ele faleceu, que passou a vida inteira em função de todo mundo. Ele se sacrificava por todo mundo. Fosse a sogra, a mãe, o pai, o vizinho, o cachorro, o periquito, sabe, o gato. Ele vivia em função das pessoas. Ele não tem vida própria, praticamente. É tanto que uma coisa que aconteceu antes dele desenvolver esse câncer, a esposa dele faleceu. Tá? Antes. Eu não lembro, acho que foi um acidente que ela teve, eu não lembro o que foi, não. Faz muitos anos isso aí. Isso é coisa de 15 anos, ou 15 anos atrás, não, 20 anos atrás. A esposa dele faleceu. E ele não conseguiu aceitar o falecimento dela. É tanto que ele casou-se de novo com uma mulher que era igual a ela, e ainda depois de casado, para vocês terem ideia, ele tatuou aqui no braço dele a foto, a imagem da mulher que faleceu. Para saber que ele não conseguiu se conectar. Então isso significa que ele não tinha amor próprio, estava conectado ainda a ela, entendeu? Amava mais ela, se é que é amor, se não uma paixão obsessiva, do que a si mesmo. Tá? Então, bora lá. Dentro da pulsão de vida, vamos observar quais são as características das pessoas que possuem amor próprio. E é isso que nós devemos trabalhar em nossos pacientes, tá? Até para a cura das doenças físicas. Um exemplo, eu já falei várias vezes para vocês, a minha mãe trabalhava compulsivamente. É falta de amor próprio. Tem um pé no amor próprio. E ela adoeceu de câncer. E no caso desse meu primo, tá? Ele amava obsessivamente essa esposa e morreu de câncer. Falta de amor próprio. Tá? Então, pode observar que em quase todas as doenças que são somatizadas tem um pezinho na falta de amor próprio. Por isso que essa aula é tão importante para vocês. Nem que seja 10, 20% da questão. Só o fato da pessoa não falar sobre aquilo que incomoda e ficar guardando aqui, dentro de si mesma, que vai gerar uma doença, já é falta de amor próprio. Porque você tem medo de ser rejeitado pelo outro, tá? Você quer, por toda custa, ser aceito pelo outro, por isso que você só ouve e não sabe dizer, se posicionar. Então, bora lá. Pessoas com amor próprio é ajudar a pessoa sem prejudicar-se. Ou seja, você pode muito bem fazer o que você quiser para ajudar as pessoas, seja em trabalho social, ajudar amigo, parente, colega, ok. Contanto que você não se prejudique. Isso aí é amor próprio, tá bom? Então, eu sempre sou a favor de ajudar o outro a fazer algo que ele não está conseguindo fazer. Entendeu? Não tem problema nenhum. Trabalho da caridade. Porém, tem que ter um limite. A partir do momento que está trazendo dano à minha vida, é falta de amor próprio. Então, ajudar as pessoas sem causar dano a mim ou a outras pessoas também é amor próprio. Saber dizer não todas as vezes que alguém quiser que você faça alguma coisa, ou te pedir alguma coisa, ou solicitar alguma coisa, você saber dizer não quando for necessário. Isso aí é amor próprio, tá bom? Pelo fato de eu me amar, eu só vou permitir estar naquele local se eu me sentir bem. Não porque você quer, não para ceder os seus caprichos, não porque você está insistindo que eu vá, mas porque eu me amo e eu só permito entrar em locais que eu me sinto bem. Como diz Clarice Lispector, onde não puderes amar, não te demores. Tá? Ou seja, onde você não puder manifestar a pulsão de vida, não permaneça naquele local. Ok? Não se achar melhor e nem pior que as pessoas. Então, a pessoa que tem amor próprio, ele não se acha superior a ninguém, mas ele também não é inferior a ninguém. Ele também não é menor do que ninguém. Entende? Ele se sente como todas as pessoas que estão no mesmo barco, buscando as mesmas coisas, cada um com seus objetivos. Enfim, nós temos conhecimentos diferentes, nós temos profissões diferentes, nós temos poder aquisitivo diferente, nós temos pensamentos e ideologias diferentes.
Mas isso não nos faz ser melhor do que o outro, apenas diferente, mas não melhor, entendeu? E nem pior também do que o outro. Às vezes as pessoas confundem humildade com submissão. Acha que o fato de eu ser submisso ao outro, me colocar menor que o outro, é humildade. Não. Humildade é compreender as diferenças que existem entre as pessoas e aceitar essas diferenças. Isso é humildade. Entendeu? Aceitar essas diferenças, contanto que ela não interfira também no meu mundo, né? Que ela não interfira na minha vida. Porque, por exemplo, você tem uma pessoa, tá, que é usuária de drogas, por exemplo. E aí aquela pessoa, ou você tem uma pessoa que bebe compulsivamente, e ela fica insistindo para que você beba, para que você entre naquelas das drogas, então ela está interferindo. Então, se ela está interferindo, aí, de certa forma, o fato de você não se posicionar, não se colocar, entendeu? Naquela questão, pode trazer danos. Então, eu tenho que dar limite ao outro, tá bom? Então, esse processo é muito importante de nós trabalharmos, porque o nosso ego, por não saber equilibrar essas duas forças aí, tem hora que ele se acha melhor do que todo mundo, se acha o bambambam, tem hora que ele se acha pior do que todo mundo, e ele fica oscilando. Você pode observar que a gente oscila o tempo todo. Então, de hoje em diante, em vez de achar melhor ou pior, nós vamos entender como são pessoas que são diferentes. Apenas isso. Somos diferentes. Isso não nos posiciona em nenhum patamar superior ou inferior. Então, observe se o seu paciente, diante da linguagem dele, ele não denuncia, tá? Se ele se acha melhor ou pior do que a pessoa. Sabia que quando nós estamos falando mal de alguém, nós estamos nos posicionando inferior ou superior àquela pessoa. Ah, se eu falo mal porque fulano é dessa forma ou desse jeito, tem um casamento mal resolvido, então nós estamos nos posicionando em condição de superioridade, tá? Porque o ego, ele entra pelas portas dos fundos, viu? Saber colocar limites na forma de ser tratado pelas pessoas. É aí que muitas pessoas não sabem fazer. Então, o outro, perdão, a cadeira aqui está descendo. Então, a pessoa que se ama, tá? Todas as vezes que alguém faz alguma coisa que faça ela não sentir bem, que faça ela sentir algum dano, que prejudica, ela sabe dizer, olha, até aqui que você pode ir, é só isso que você pode fazer, eu não quero que você haja dessa forma, eu não quero que você fale isso para os meus filhos. Então ela coloca o limite e tudo. Só que, gente, esses limites não é brigando, não, é um limite com amor. Coloque limites dentro da pulsão de vida. Ô, fulano, você é uma pessoa incrível, mas eu queria que só você não agisse dessa forma, que você não se referisse a mim desse jeito, entendeu? Por exemplo, uma vez eu tive uma paciente em que as pessoas chamavam ela de gordinha. Ô, gordinha, vem cá. Aí eu digo, e você falava que isso incomodava você? Ela disse, não. Aí eu disse, pois isso é uma falta de amor próprio. Então você deve colocar limites. Olha, fulano, eu tenho um nome, eu me chamo Adriana, Joana, Maria, Cláudia, e gostaria de ser chamado pelo nome. Tudo bem para você? Pronto. Então ela se posiciona, ela coloca limite na pessoa. Isso aqui é o melhor de tudo. Curte a sua própria presença, tá bom? Ou seja, o fato de você estar sozinho é algo que te faz bem, também te faz feliz, é algo que é bom, é agradável, a sua companhia é boa, né? Você se sente bem só pelo fato de você estar ali no final de semana, em casa, sem muitas vezes estar rodeado de amigos, o que também é necessário, você ter um convívio social, faz parte da nossa construção, mas o fato de você no final de semana estar ali sozinho, ou você morar sozinho, tá? Isso, curtir a tua própria presença, em assistir um filme, talvez tomar um vinho ali sozinho, só fazer algo que te faça bem, ou não fazer nada, isso também é amor próprio, tá ok?
possui crença de merecimento. A pessoa com amor próprio possui crença de merecimento quando, de fato, lhe for merecido. Olha, isso aqui é importante. Por que é importante? Porque você pode achar, ter aí uma crença de merecimento, só que você não fez nada para merecer aquilo. Por exemplo, tu quer alcançar um patamar profissional elevado, se tu não estudou, se tu não se qualificou, se você não buscou conhecimento daquilo. Então, como é que você vai querer ter o merecimento de alcançar um patamar superior de alguma coisa, se você não fez por onde? Por isso que eu digo, quando de fato lhe for merecido. Por exemplo, eu já ouvi uma vez um salariado, uma pessoa que trabalhava no mercado e recebia, acho que, um salário lá, e estava reclamando do salário, tá? Eu digo, olha, beleza, tá pouco para você, não é? O que você tem feito para merecer um salário mais elevado? Você tem buscado conhecimento? Você tem buscado estudar sobre aquilo? Você tem procurado colocar em prática dentro da tua atividade profissional, entendeu? O exercício de um profissional excelente, desenvolver um bom atendimento. Então, lembre-se, o seu salário, ele vai estar de acordo com o teu merecimento, tá? Do quanto você fizer por merecer, correto? Para trabalhar isso da pessoa. Então, pessoal, trabalhar, né, algum desses pontos do paciente faz com que ele entenda, tá, o seu maior patrimônio, que é ele mesmo. É necessário ele compreender que ninguém terá a capacidade de fazê-lo feliz, a não ser ele mesmo. Entende? E a crença mais limitante que o ser humano pode ter, que é a mais limitante de todas, é achar que o outro é quem vai lhe fazer feliz. É a crença mais mentirosa, mais limitante, tá? E mais fantasiosa é essa. O outro vai me fazer feliz. Não, o outro vai acrescentar na felicidade que já deve existir em mim. Mas o outro, em momento nenhum, vai preencher qualquer tipo de falta dentro de mim. Entendeu? Porque ele nunca vai conseguir preencher sua plenitude. Então eu devo, por mim, fazer-me feliz. Tá? E o outro também tem a responsabilidade de fazer-se feliz. Não sou eu que vou fazer a felicidade da outra pessoa. Ela que deve fazer a sua felicidade. Agora, por que não sermos felizes juntos nesse amor? Entende? Só que eu sou eu e você é você. Uma coisa que as mulheres ou homens ciumentos obsessivos, né, vão lascar pedra em mim. Eu acredito que, por exemplo, as mulheres que são casadas, elas deverão ter o seu grupo de amigas e que elas possam sair de vez em quando, e que elas possam passear, ir ao shopping, ou quem sabe viajar. Da mesma forma, eu acho importante também o homem ter o seu grupo de amigos para jogar um futebol, tá? Para andar, passear, fazer coisas geralmente no universo masculino, né? Enfim, que faz bem, sabe? Tudo isso é importante. Por quê? Porque cada um está buscando ter uma vida social. Eles têm uma vida social junto, dentro do relacionamento, mas eles também podem ter uma vida social fora do relacionamento. Porque mesmo que quem é casado, vocês sabem que chega um certo momento que a gente quer dar assim, um tempo, não da relação, mas assim, ter um momento, sabe, para eu fazer outras coisas, eu conviver com outras pessoas, entendeu? Então é importante ter grupos de amigos também e cada um poder se divertir ali, respeitando o seu cônjuge, é claro, entendeu? Ou seja, não é porque você tem um grupo de amigas que tu vai sentar numa mesa de bar e vocês vão beber até morrer com seus amigos, ou com seus amigos, não. Mas tudo que respeita o seu cônjuge, tá bom? Dentro desse processo todo aí. Então, tudo aquilo que pode ser feito em casal, então ele pode ser feito separado. Daqui não, algumas coisas, é claro, né? Sendo, tanto você andar sozinho, quando necessário, para esparecer, como você viajar sozinho, ou você sair com amigos, ter o seu grupo de amigos. É importante. Pode ter um grupo de amigos juntos, mas você também pode fazer as coisas sozinho.
Porque lembre-se, nós nascemos só e nós vamos morrer só. Só que nós insistimos em passar a vida inteira codependentes emocionalmente de alguém, sendo que no final das contas vamos terminar sozinho mesmo. Ok? Pessoas queridas, existe alguma dúvida sobre o que foi ministrado hoje? Algo que vocês queiram falar, acrescentar, questionar? Olha, todo mundo caladinho. Meu Deus. Então tá. Então, tendo em vista, foi passada aqui a mensagem de hoje sobre amor próprio, que é necessário trabalhar. Espero que você tenha feito anotações necessárias. O que eu vou fazer? Esta aula vai ser uma aula que vai ser disponibilizada para todos no grupo, tá bom? Esta aula, eu vou disponibilizar ela não com aquele sistema em que vocês vão lá no site, digitar senha. Ela vai ficar um link do Facebook, do YouTube, um link aberto. Então, compartilhe essa aula com qualquer outra pessoa que você queira, que talvez esteja precisando entender o que é amor próprio, tá bom? Colocando isso aqui até como uma forma da gente compartilhar, né, o amor próprio para o mundo. Então, vai ser livre o acesso a essa aula, que vai ser colocado para o grupo de vocês. Então, pessoal, boa noite, beijo no coração e até terça-feira da semana que vem. Valeu! Boa noite. Boa noite a todos.